Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 10 de fevereiro de 2024. Santa Escolástica, Virgem, memória, sábado, cor litúrgica, branco. Santa Escolástica ensina: quem ama mais, pode mais. Século VI, Santa Escolástica, que vem de uma família religiosa. Ela que evangelizava pelo silêncio, pela adoração, pela valorização de Jesus Eucarístico, pelo mistério da comunhão dos santos. Ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto. Peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo, no trabalho também, ser um instrumento da paz, como também amar os meus irmãos como você amou São Bento, seu irmão, seu irmão gêmeo. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura de hoje, na continuação do livro de Reis. Nós sabemos que Salomão começou muito bem, começou como amigo de Deus e terminou como um homem que pratica heresias, como um idólatra, e provocando assim o abandono. Deus não lhe atendia mais em suas orações, porque ele estava acumulado de pecado, erguendo ídolos, templos, permitindo que a religião, ou permitindo que a adoração ao Deus único fosse então maculado com práticas de heresia, com práticas de idolatria. E falou que o seu servo Jeroboão herdaria parte do seu reino e seria cessada aí aquela herança que vinha de Davi, Então, de Salomão, o reino se dividiu. É nessa divisão aí que o profeta nos fala. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Por quê? Já que ele estava em Samaria, e o povo de Samaria ia em peregrinação para louvar a Deus em Jerusalém. Ele falou: olha, como as coisas estão, vai voltar para a casa de Davi. Daqui a pouco o povo está lá outra vez. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Roboão, então, já pertencia à família de Davi. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, quer dizer, refletido mal, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram do Egito, da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão a Dan para adorar um bezerro feito por mão humana, substituindo assim Deus. Jeroboão construiu também os templos sobre os lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, sem nenhum critério, que não eram filhos de Levi. Então não era levita, não podia ser sacerdote, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança do que era celebrado em Judá. Ou seja, ele está construindo uma outra religião. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar os bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinham construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens no meio do povo, sem preparação nenhuma, e constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria ser consagrado e se tornava sacerdote nos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a ruína do seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabemos que foi justamente Samaria, a continuação do reino de Jeroboão, que caiu na destruição, que foram perseguidos, foram deportados. Em seguida,
o Reino do Sul, Jerusalém, que também foi deportado, né? Mas primeiro, quem caiu em desgraça foi o reino de Jeroboão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós estamos vendo que a religião ela tem essa importância. A religião ela cria uma cultura de unidade no povo. Com a religião e com a cultura unida, o povo se congrega em cima de um objetivo, de uma coisa única. Então a religião sempre será alvo daquelas pessoas que querem dominar esse mundo, que querem transformar esse mundo num instrumento para o seu bel prazer. Então nós temos que estar assim, muito atentos ao que acontece politicamente no mundo, como que as coisas se organizam. Porque é previsto para o final dos tempos, antes do Senhor Jesus voltar e julgar os vivos e os mortos, acontecerá, através do anticristo, a falsa religião. Também aqui Jeroboão criou ídolos, criou um sistema de festas, vestimentas de sacerdote bem semelhante à cultura judaica, à religião judaica. Ele fez ali uma caricatura do que seria uma adoração, uma religião judaica, para que o povo não saísse de Samaria e fosse lá louvar e bendizer o Senhor em Jerusalém. Assim acontecerá nos fins dos tempos. Então nós temos que sair do nosso conforto, né, e procurar viver intensamente a verdadeira religião, viver a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque tudo isso será confuso. Ali o povo de Samaria ficou confuso. Muitos foram adorar bezerro, achando que estavam cultuando o Deus de Israel, né, por uma pressão política, por uma pressão de poder. Então eles estavam ali adorando muito, mas foram muitos. Muitos mesmo se perderam e praticaram idolatria, que é um dos pecados assim abomináveis. O Senhor detesta o idólatra. Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso está acontecendo neste século, nesta geração, e é evidente que o anticristo já botou a manguinha para fora. É evidente que as coisas estão se organizando para uma nova religião, uma nova ordem mundial, onde uma religião bem confusa, em nome do Senhor Jesus, usando o nome de Jesus, será colocada, e aqueles que não estão atentos cairão, como caiu o povo de Samaria na pressão política de Jeroboão, e vão adorar bezerro, e vão adorar ídolos, e vão participar de uma religião que não é a que Cristo colocou neste mundo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus nos mostra sua vontade de edificar uma igreja verdadeira que é capaz de salvar, que é capaz de ser canal de graça. Então, que Deus possa então ter misericórdia de cada um de nós e dai-nos, Senhor, sabedoria no Espírito para entender qual verdadeiramente é a vossa igreja. Por isso, mais uma vez, recorremos à Santa Escolástica, que nos ensina: quem ama mais, pode mais. E rogamos a Deus, pedindo a intercessão de Santa Escolástica, para que também possamos valorizar a Eucaristia, possamos entender que é a verdadeira igreja de Cristo nos leva à salvação. Amém. O salmo de hoje, no Salmo 105, olha só o que o Senhor nos fala: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Então aqui, o salmista, né, nós colocamos esse apelo para Deus. Olha a resposta de Deus no Salmo: vocês construíram um bezerro de ouro no Horebe, adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi, né, que come feno. E agora vocês estão me falando: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrai ao vosso povo? Lembrai-vos, Senhor, de cada um de nós. Tira de nós, Senhor, toda essa necessidade de material, toda essa necessidade de ter um Deus que nos sacia, de ter um Deus que responde imediatamente, toda essa necessidade que nós temos de cultuar um Deus falso, né?
Mas lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrai ao vosso povo. Dai no Senhor a esperança no tempo futuro, no tempo da ressurreição, que saibamos viver com sabedoria e discernimento este tempo de sofrimento, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 8, de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e ia dando a seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos oradores, pregadores, querem usar esse texto bíblico para justificar o socialismo e o comunismo, por exemplo. Aqui nós estamos vendo que o pão é colocado para o bem comum, né? Então, o pão para alimentar o corpo. Eles têm que ir embora porque já estão comigo há 3 dias. Se eu despedi-los, eles vão desfalecer pelo meio do caminho. Nós, como igreja, temos que dar o pão também, temos que socorrer o pobre. O pobre sempre foi a preferência de Jesus Cristo e é a preferência da igreja. Agora, nós não podemos sempre dar o pão, sem dar a palavra, sem dar o resgate. Não adianta acolher o pobre, dar, satisfazer materialmente e deixá-lo na podridão do pecado, e deixá-lo na escravidão espiritual, total, cegueira. Isto é a pior coisa que a igreja pode fazer por alguém, é deixá-lo na condição de pecado. Então, nós temos, assim como Jesus, resgatar essas pessoas para Cristo. É um trabalho espiritual que passa pela necessidade carnal, que passa por um cobertor, que passa por um marmitex, que passa também por uma roupa, por um banho, cortar o cabelo, porque passa pela caridade, mas não termina aí. Esse que é a diferença. A verdadeira igreja está preocupada com a salvação espiritual, está preocupado com o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, com a libertação dos espíritos, com a preservação da alma que se torna eterna na nossa morte. É isso que a igreja se preocupa, sem perder a visão daquilo que é a caridade. Aqui o Senhor Jesus nos mostra que somos nós que temos que dar de comer ao nosso irmão. Somos nós. Nós não podemos transferir isso aí para Jesus, não. A igreja tem essa responsabilidade. Somos nós, a geração presente, somos nós que fazemos o corpo místico de Jesus na igreja. Nós é que temos que arregaçar as nossas mãos e resgatar e dar dignidade àquelas pessoas que procuram a igreja. Porque tinham muitos pobres em Jerusalém, tinham muitos pobres em Israel, mas aquela multidão de mais ou menos 4.000 pessoas estavam lá buscando o Senhor Jesus. E os outros pobres?
né? E os outros? Tem muitos que estão na miséria porque não procuram Deus, não querem saber de Deus, mas não querem mesmo. Continuarão na sua condição de pobre e de servidão ao pecado. Mas aqueles que procuram a Deus têm que ter da igreja uma resposta, têm que ter da igreja, de cada um de nós, esta necessidade de promovê-los em busca do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um resgatador de almas, um evangelizador, aquele também que serve ao irmão com migalhas, com comida, com peixe, com pão, para resgatá-lo da condição de pecado. Multiplique esta palavra, esta oração em suas redes sociais para que mais corações sejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus e encontrem uma luz, um sentido para a vida, né, em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.